Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me Tudo, você está me escutando? ouvindo? Eu estou. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Baixinho. Boa tarde, Leila. Hoje a gente vai falar Obrigada. sobre como lidar com as expectativas, né? E diminuir as frustrações. Isso Hoje nós aí. convidamos também a Magda Alessandra para entrar. Mônica, boa tarde. Vamos esperar a hora que ela chamar aí, a gente deixa a Magda entrar. Tudo bem, Ju? Isso. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Oi, Anne, boa tarde. Hoje nós estamos aqui, são 5:50, né? Ainda é boa tarde, né? Isso. E a gente vai falar hoje aqui sobre as expectativas, né? Como a gente lida com as expectativas e diminuir um pouco essa frustração em relação a toda essa expectativa, né, que a gente cria na nossa vida, no nosso dia a dia. Bruna, Isso. E boa tarde. é um tema muito importante, né? Lidar com as nossas expectativas, saber diminuir as nossas frustrações. Então, todo mundo que está chegando, compartilha aí para a gente levar essas informações para mais pessoas, para aprender a lidar, né, com as frustrações. Porque, por que é um tema importante? Conforme É, nossa insegurança e as nossas dores, né, nossos incômodos, a gente tem muita dificuldade de lidar com as expectativas, de trabalhar elas para que não gere tanta frustração. Ai, travou. Tá me ouvindo, será? então, Ju, o teu está travando um pouquinho. É por isso que eu estava olhando a minha conexão. Minha conexão está tudo bem. Oi, Bruna. Ajuda uma travada. Aí ela, ó, a expectativa dela da live ser tudo joinha, impecável, vai dar, será que vai causar uma frustração grande ou não, né? Ah, lá, Ai, a Magda bem, Alessandra chegou. já tive uma expectativa criada, uma frustração gerada, mas tá tudo bem, já arrumei, assim a É gente isso que eu segue. estava falando assim, será que ela vai se frustrar com essa expectativa aqui? A Lê está entrando. Olá, olá, boa Oi, tarde. boa tarde, Boa tudo tarde, Alê, bem? tudo bem? Bem, Tudo graças a bem, Deus. tudo bem. Cheguei. Oi, Ju, Oi, tudo bem? tudo, Tá tudo bom. ótimo. Você? Bem, graças a Deus. Oi, gente. Oi, Bru. Olha lá, já Olá, superou. Bruno. Então, nós estamos começando aqui a falar, né? Nem começamos ainda, só estamos falando no tema aí das expectativas, né? De diminuir essas frustrações que a gente cria no dia a dia, né? Boa tarde, É, Aline. O pessoal que quiser também compartilhar, falar alguma coisa, vai falando aí, a gente vai conversando. isso. E a gente, uma coisa bem importante para a gente lidar com essas frustrações, que é onde nasce nosso potencial, né? É entender a nossa rotina, a nossa vida, tentar ver as coisas de uma forma mais leve, menos pesada, para não ter tanta decepção, porque a decepção é basicamente a mãe da expectativa, né? Então, como a gente não sabe lidar com as nossas decepções, a gente se frustra, e aí, para nosso desenvolvimento emocional, mental, a gente precisa ter um equilíbrio. Voltar para esse equilíbrio para uma pessoa mais equilibrada, de acordo com o que acontece na vida, lidar com os nossos desafios com mais segurança, ajustar, desenvolver um filtro para que as expectativas não acabem sempre gerando frustração. Eu acho bem importante saber o ponto inicial da frustração. Então, se algo está me frustrando, aonde que está essa raiz? O que me frustra? Entender o porquê que eu estou frustrado com aquilo. Né? Para ir se entendendo e saber aonde que você está colocando a sua expectativa. Senão a gente sempre se frustra
briga com tudo, discorda do resultado, mas não vai olhar para a base. O que está gerando essa frustração? O que está causando esse desequilíbrio? Então, entender a frustração, de onde ela vem, aonde ela nasce, é um ponto bem importante, né, para alinhar as nossas expectativas. Sim. Enquanto a gente está falando, Ju, dá uma olhadinha na tua conexão que está dando uma falhada um pouquinho. Ainda. E aí, estou respondendo a Leila, né? A Leila que mandou uma mensagem aí, que está totalmente perdida, que ela não tem tanta expectativa a mais por tantas perdas, né? Então, é um momento de muita perda, né? A gente olha para isso e aí a pessoa, às vezes, fica sem expectativas para a vida e se frustra com tudo que aconteceu. Eu entendo, isso é uma dor muito forte, né? Que a gente vai carregando, a gente não entende o porquê, mas você precisa ter um amparo, sabe, um acompanhamento de você poder falar, pôr para fora toda essa sua angústia, né? E para você viver. Porque se você está aqui, é que algo você teve que aprender com todas essas perdas. Às vezes a gente não enxerga na hora que a gente está no drama, né? No conflito. Mas busca uma ajuda, busca uma conversa, uma terapia, para que você consiga colocar todas as suas dores para fora. E aí essa sua frustração, essas suas dores em relação à expectativa da vida vai sendo amenizada, não vai parar, não vai cessar, não vou dizer que vai curar, mas o tempo vai amenizar tudo isso. Ale, tem alguma coisa para falar? Eu, eu, eu tenho. Pode Fala aí, falar, Ju. Não, pode falar. Pode falar. Eu É, tô é interessante olhar que, ó, minha conexão tá ok, tá? Se travar, vai ser travadinha mesmo. Porque ela está assim, enfim, não posso fazer nada. Ela está frustrando a Ju, essa conexão. Eu tô tranquila, talvez frustre alguém que queira ouvir uma coisa que bugou, mas tudo bem, depois a gente retoma, gente. Para baixar a nossa expectativa, às vezes a gente quer baixar a expectativa toda de uma vez, né? Quer ficar com tudo resolvido. E a gente tem que lidar aos pouquinhos. Porque se a gente está longe de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente realmente importa para a gente, fica mais difícil a gente entender, conseguir lidar com isso. Então, assim, primeiro, vamos olhar para a frustração. Aonde que ela começa? Ela é uma frustração que gera de fora, né? Uma frustração de atender algo fora. Eu me frustro quando alguém fala alguma coisa, quando alguém me cobra de algo que eu não fiz. Ou é uma frustração interna, minha em relação ao meu trabalho, é uma frustração em relação ao que eu estou fazendo, ao que eu estou entregando, ao que eu gostaria que acontecesse, mas que não aconteceu conforme eu gostaria. Então, primeiro a gente tem que entender que essa frustração, se ela vem de fora ou se ela vem de dentro, se é um alto nível de expectativa em relação a mim mesma, né? É uma projeção da minha expectativa, do que eu acredito que tem que ser, ou se ela vem de fora. Quem tá aí coloca pra gente quando vocês se frustram, como que é? É mais do externo ou de vocês mesmos? Pra gente saber. A frustração, hoje mesmo eu escutei de uma colega de trabalho, que ela falou assim, ela foi uma frase que ela colocou. Eu coloquei tanta expectativa, mas tanta expectativa nele que eu acabei frustrando. E a gente começou a conversar, né? Tinha mais gente assim, a gente começou a conversar. E ela falou assim: Lê, eu que estou errada de colocar toda a minha expectativa na mão do outro? Eu falei: não tem errado e certo.
A gente cria essa expectativa, a gente coloca na mão do outro muitas vezes quando a gente não se conhece, quando a gente não olha para nós. E às vezes a ilusão de que o outro vai conseguir tudo aquilo que a gente não conseguiu com nós mesmos. Por isso vem assim aquela frustração tão grande em relação ao outro. A Ju colocou muitas vezes que a gente se frustra com a gente mesmo, porque às vezes a gente cria no mental uma coisa que na realidade é outra. E a gente acha que as coisas vão acontecer sozinha, sem movimento, muitas vezes. Então hoje, nessa conversa que eu tive com a minha colega ali de trabalho, ela chegou à conclusão de que ela colocou toda a expectativa na mão do outro, sem fazer nenhum movimento, só na cobrança. Tipo, viu? Tá dando errado aqui, ninguém tá olhando para mim. Mas ela mesma não estava olhando para ela. Então, Projetou, né, Lê? Projetou toda a felicidade dela no outro, aí o outro virou a válvula de escape da vida, tábua de salvação para ela ser feliz. E quando o outro não faz aquilo, a gente se frustra muito. Mas a gente projeta, então, isso que você falou de entender, se conhecer, quanto mais a gente se conhece, mais fácil a gente alinhar essa expectativa. Que aí, quanto mais a gente sabe o que a gente quer, menos a gente espera do outro. Quanto mais e você menos coloca na mão do outro, né? Menos eu coloco na mão do outro, exato. É que nem um emprego, igual a gente estava falando do emprego, você falou. Às vezes cria aquela expectativa do emprego, nem foi o primeiro dia, nem sentiu como é, já vai tudo criando aqui, já vai falando, porque as pessoas isso, pessoas aquilo. E quando chega a realidade é outra e vira aquela frustração e nem consegue caminhar, né? Porque muitas vezes a gente fantasia tanto que quando vê a realidade fica frustrada. Muitas pessoas assim que eu converso bastante, eu falo, mas você nem chegou, nem tentou, nem olhou, nem viu ainda. Não, porque vai ser uma porcaria, porque eu já vi já de cara. Porque imaginou uma coisa e quando chegou era outra, né? É por isso que precisa, a gente, para não se frustrar tanto, né, a gente precisa ir com coisas mais simples no início, né? Olhar assim, não colocar tão grande. Claro que a gente tem que fazer projetos grandes na nossa vida, sim, para a gente caminhar, precisa. Mas não colocar tanta coisa muito grande para não viver frustrada. Então, colocar certas coisas mais simples para você alcançar, e aí você vai vendo que você é capaz, que você vai realizando as suas coisas e projetando coisas maiores ao longo da vida. E aí vai criando também o quê? Colocando os pés no chão, né? Vai criando esse controle emocional para que, tem certos momentos que eu consigo, beleza, ótimo, aí eu vou buscar mais. E tem certos momentos que eu não consigo certas coisas que eu projeto. Porque expectativa é eu esperar algo, uma coisa que eu sei que vai dar certo, que vai acontecer. É claro, tudo que a gente projetar na vida, se a gente focar naquilo e lutar por aquilo, uma hora acontece. Mas, às vezes, a frustração maior é quando a gente coloca expectativa no outro, que nem vocês falaram aí, né? Em relação ao que o outro, como o outro vai agir. Ele é um ser único, eu sou um ser único. Ele não está dentro de mim para ele saber como que eu quero que ele haja. Então a gente tem que ver a individualidade de cada um, né? Sim. E às vezes a gente pensa que expectativa é algo ruim, né? Expectativa também não é algo ruim. Porque se a gente não tiver expectativa, a gente não consegue realizar coisas, a gente não consegue sonhar, planejar, correr atrás. Então, tudo a gente vai ter uma expectativa para tudo. A gente vai criar essa expectativa para ir em busca de algo. Só que se a gente está muito fora da nossa realidade, olha essa expectativa, diminui, coloca uma coisa mais realista, se frustrou. Por que se frustrou? Porque às vezes também
a gente se frustra, mas porque dentro de nós tem uma dor que está relacionada a alguma experiência que a gente teve, muitas vezes coisas da infância, de como a gente entendeu que deveria ser, e aí aquela criança, ela acaba comandando as nossas expectativas. Então a gente vai olhando para a vida ainda com um olhar infantil, ainda com essa visão da criança que está lá atrás machucada. E aí precisa entender para não projetar aquelas necessidades da criança que não foram atendidas. Sim. É essa questão Muitas também, né, vezes. de olhar para o passado, sim, para aquela criança ali que está frustrada, por isso que na hora que a gente vê como que você vive a tua vida, vive a vida totalmente frustrado o tempo todo? Será que você está sempre reclamando muito e se sentindo assim que, nossa, eu não quero nem mais projetar nada para minha vida porque nunca dá certo? Então, tem algo de errado aí. E muita gente coloca a culpa no outro, né? Ai, nunca a culpa é dele. É sempre o externo que é o culpado, né? Então, para um pouquinho. Olha como que está a sua vida, como que ela tem caminhado, né? Como que tem caminhado ao longo de 10, vai para 10 anos atrás. Tudo que você projetou, você conquistou? Foi muito frustrado? Como que você conduziu? É aquilo que você queria? Ou você estava fazendo coisas que o outro queria e não você? Tem que sempre analisar todas essas questões, né? E hoje que eu estava falando para vocês dessa conversa, ela virou para mim e falou assim: há 10 anos atrás, Lê, eu era totalmente diferente. Eu falei: o que você era diferente de hoje e de 10 anos atrás? Ela falou: ah, eu fazia as coisas, resolvia, ia atrás, corria. Hoje não, hoje eu tô casada. E eu planejo, aí quando vai ver, não dá certo. Eu falei: mas você conversou com o outro? Você viu com o seu companheiro se é o mesmo, os planos estão batendo? Ou se agora é a hora de olhar para ele e depois olhar para você? Aí ela falou assim, e ela usou bem essa palavra assim: não, isso daí frustra, se a gente parar para conversar. E aí eu comecei a pensar, a levar assim, levar para mim, fazer uma, sabe aquela, parar para pensar mesmo e analisar. Eu lembro quando, eu acho que eu já comentei uma vez, quando a gente terminou o curso, eu vim com uma expectativa imensa de mudar minha vida. Totalmente. Eu achei que ia abrir a porta, ia começar a mudar, as coisas iam começar. E eu entrei numa frustração muito. Só que o primeiro passo que eu vi quando eu estava começando a cair, porque a gente cai quando a gente se frustra bastante, foi procurar ajuda. É que nem a Andrea falou para aquelas, acho que é A lei. Leia, né, que você falou? A Leila. É procurar ajuda, Leila. É levantar a mãozinha e falar assim: ó, sozinha eu não estou conseguindo. Olhar, que nem a Ju falou, olhar para dentro, começar a analisar aonde que está vindo tudo isso. Oi? Sim. E olhar para a sua Você falou, Ju? realidade também, né, Ali? Tipo assim, às vezes a gente quer uma coisa muito grande, porque que nem agora, né? A mídia, né? A gente É, fica olhar muito para a com o realidade. celular, muito vendo a vida de todo mundo, e E aí fica fica frustrado porque, nossa, aquele comparando. lá comparando, né? Aquele consegue, eu não Isso. consigo. Mas olha a sua realidade, o que que você está fazendo? O que que você quer? Então é aquela questão de olhar para dentro. O que que você quer para a sua vida? Não colocar a tua vida nas mãos do outro. Não. E a Qual é o seu projeto? comparação mata. Se você ficar se comparando, às vezes é bom, porque você fala: ah, eu consigo, é isso que eu quero para minha vida.
Mas a Só sua para alavancar, né? realidade, o seu movimento, no começo que a gente fala, né? Você olha e fala, não, eu quero que esse caminho é legal, isso daqui eu quero ir. Só que aí tem a sua vivência, o seu movimento, o seu dia a dia, é totalmente diferente do outro. Então é isso que a gente tem que ir trabalhando, né? E olhando. Porque contra Acho que aí tem a dois frustração. pontos O que, bem Ju? importantes, né? Acho que aí tem dois pontos bem importantes, que é isso. A expectativa é de fora, então, assim, tem questões que saem do nosso controle, tem É, questões que dependem do tempo, depende de um monte de outras pessoas, depende de várias situações. Então, se a minha expectativa é de amadurecimento. fora, tem que alinhar a nossa realidade, alinhar o que que eu quero, o meu propósito, para ver qual expectativa eu posso ter de acordo com a minha realidade, com o movimento que eu estou fazendo, com o conhecimento que eu adquiri e com meus esforços, e ok. E tem o segundo, que é olhar para dentro e ver a frustração é comigo, é com relação às minhas dores, então eu vou ter que me olhar. Porque quando a gente olhar para essa frustração, buscando isso, aí a gente expande. Porque a frustração, ela está vindo para a gente lidar com algo que é dolorido. E aí você vai entendendo da onde que ela está vindo, você vai compreendendo por que que a sua vida está acontecendo isso agora, e aí você vai expandindo e vai começando a lidar de uma forma que não gera tanta frustração. Então, a expectativa tem que estar alinhada, a frustração tem que ser olhada, porque assim, aonde a gente está mais frustrado? Ah, é na área profissional? É na área de relacionamento? Ah, porque o meu marido faz isso e eu me frustro, porque ele não faz aquilo, eu me frustro. É na área familiar? Então, aonde que está a frustração? Porque senão, a gente não alinha expectativa nenhuma, se eu não souber primeiro aonde eu estou frustrada. Aí eu Mas vou tem Porque, olhar, né? pessoa, né, Nessa Ju, que vive área. reclamando de tudo. porque às Então vezes é ela fica uma perdida. coisa, né? É uma situação. E Às não vezes é todas as ela áreas, né? já Às vezes é uma se só. perdeu, né? Aí o Ela se GPS perde vai tchum. porque tudo para ela fica ruim, e aí, na verdade, é um pontinho só, mas para ela depois vai aquele efeito dominó, né? Tudo vai ficando ruim na vida dela. Então é É que importante nem a Bruna colocou isso que a aqui, Ju ó. falou. Eu não estou Que nem a conseguindo ver Bruna os colocou aqui. Como comentários. se o outro, é como se o outro suprisse as cidades. Sim. Não estou vendo os comentários. Você está É isso. falando Não? oi, Ju? É, Você falou oi pra gente? porque eu queria ver se aparecia os comentários aqui para mim, mas não está aparecendo. Eu Não, acho que então, ela quer ficar quieta. Gente, vai para aquele lugar de vítima, né? Quando a gente projeta demais, a gente está tão voltado para fora, daí as frustrações começam a acontecer. Igual a Déia falou, você já não sabe aonde está o ponto da frustração, projetou demais, e aí você começa a ser a vítima. Tudo reclama, tudo tá ruim, tudo nada dá certo, não vou fazer. Aí volta para aquele lugar, não vou conversar, né? Porque me frustro. Ah, não vou fazer porque não vou conseguir. Então, começa Mas na a hora. criar problemas em todas as áreas. Isso vai como se fosse adoecendo todo o sistema, né? E você fala, e você sabe que na hora que a gente vai parando para pensar ou a gente pergunta, mas em tal área da sua vida? Ah, mas será que tem alguma coisa de bom aí que aconteceu? Tem isso, tem mais aquilo. Ah, eu tô comprando isso, eu tô realizando esse sonho. Em tal área você tá bem? Ah, minha saúde tá boa, tá tudo em ordem. Só que é um ponto às vezes. E a gente se perde quando se frustra. Sabe como você fica na escuridão, falar assim, não, tá tudo ruim. Só que na hora que você vai falando e vai conversando, você vai vendo que não é tudo, todas as áreas. É uma área, às vezes, que dói, que a frustração, às vezes dói muito. é porque o ser humano, ele tem essa tendência, né, de olhar muito para o negativo, né? É olhar só para a parte ruim e não olhar as coisas Sabia? boas que estão acontecendo, né?
E aí, quando para e olha assim, não, mas o que está acontecendo de bom, que nem a Lê está falando, você junta muita coisa boa, né? E aí vai vendo que você é capaz de realizar certas coisas. Essa questão aqui da gente lidar com as expectativas, né? O que a gente precisa fazer? Colocar um pouquinho essa questão dessas perguntas, né? A razão, né? Compreender e aceitar os acontecimentos que estão acontecendo. Então, vai compreendendo e vai assim, por que aconteceu isso? Por que eu estava pensando que ia acontecer isso e aconteceu outra coisa, né? Então, analisar, fazer as perguntas para você mesmo. Para que eu estou vivendo essa situação, né? E focar no momento presente, não se dispersar tanto, falando que está tudo errado, que a sua vida é isso, aquilo. Não. Foca naquilo que você quer. E aí vai fazendo as perguntas certas para você. Tá, não deu certo assim? Então vamos lá. O que eu posso fazer para melhorar? Tá certo que muitas vezes vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, porque às vezes a gente só está ali, né, olhando só numa direção. Expande, gente. Olha para os lados e vê o que eu posso fazer, né? E aí a gente vai vendo as possibilidades da vida. Porque Acho que a a gente precisa entrar frustração nos nesse traz modo de pergunta, né? Entrar nesse modo de se questionar. A gente esquece de se questionar. Muitas vezes em análise, a gente começa a questionar e questiona, chega num ponto que não tem problema. Na verdade, não tem. Eu só não fiz. Eu só fiquei com medo. Então, assim, se questionem, crie o hábito de se questionar. Porque, assim, o, o crescimento, ele não vai estar num lugar confortável, ele vai estar num lugar desconfortável. É no desconforto que a gente vai expandir e aprender com os nossos tropeços, com os nossos erros, parar, pensar e olhar o que isso daqui está me ensinando. Então, às vezes está dando errado, dando errado, dando errado, e a gente não está entrando nas perguntas para ver que aquilo ali não é para mim. Então, sai daquele lugar. Mas porque, a Ju, gente se perde e não se questiona. porque muitas vezes a gente vai no vitimismo, na dúvida, começa a duvidar de si próprio, da sua capacidade, e às vezes tudo acontece por um amadurecimento também, por um crescimento pessoal e um aprendizado. Porque a gente começa, quando a gente, igual você falou, questiona, entra no questionamento, é diferente. Você vai conversando com você mesmo e vai indo, e vai crescendo. Agora, quando você entra na dúvida, nada vai estar bom, porque tudo vai cair. É como se Sim. não achasse solução nenhuma, porque começa a duvidar de si mesmo, não tá bom. Aí entra na comparação, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. E a Mas gente é por isso que esquece eu que falo que é nessa. importante a análise, né? Que nem a Ju falou, É, Ale. De a gente fazer a terapia, né? Você estava falando, Ju, estava até dando risada aqui. Um dia, uma assistida minha, eu parei e fiz tanto assim. E por que isso? Não, mas para que isso? E eu só fiquei. E ela falou assim: nossa, hoje você está com muita pergunta para cima de mim. Mas eu falei assim: mas é porque eu preciso te trazer por agora. Eu preciso te trazer por que você está sentindo isso? Né? E as pessoas não perguntam, elas não entra na perguntam para si dúvida. mesmas. É, Uhum, não se questionam. não se E assim, questiona. né? Quando a gente vai se questionando, olhando para essas frustrações, entendendo melhor elas, a gente vai começando a perceber a nossa capacidade de lidar com os nossos conflitos. Por quê? Porque a gente vai assumindo a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa vida. Igual a Lê falou, vamos pegar o exemplo que ela deu do relacionamento. Se, ao invés de ter jogado tanta expectativa naquela pessoa que eu estava me relacionando, eu tivesse já olhado para os meus tropeços, refletido, aonde que eu tenho que alinhar em mim, qual é o meu ganho aqui, o que que eu preciso aprender com essa situação, eu já não estaria jogando a expectativa no outro. Eu já teria mais capacidade de assumir a responsabilidade. Não, eu quero fazer isso.
Então, eu vou conversar e vou convidar e vou fazer e não vou ficar esperando que o outro faça para mim. E aí a gente vai assumindo a responsabilidade e a vida vai ficando mais leve, porque cada vez mais, ou cada vez menos, a gente tem expectativa no outro. Mas, Porque a Ju, sem gente, como também, sem ser aquele controlador, né? Porque tem sim, aquela pessoa controladora que ela quer fazer tudo e ela quer que todo mundo na cabeça dela faça do jeito que ela pensou, né? Então, aquela pessoa que é controladora e, ao mesmo tempo, reclama o tempo todo porque ela se frustra que o outro não fez do jeitinho que ela quis, né? Então, essa não, responsabilidade é para si. Não colocar a responsabilidade do que eu quero que o outro faça, né? uhum, Por isso que o autoconhecimento, a autoanálise, o amadurecimento faz toda a diferença. Você sim, Com vai evoluindo, você certeza. vai crescendo, você vai se conhecendo. Quando o outro fizer alguma coisa que não está na sua expectativa, você não vai ficar tão frustrada, porque você fala, ah, tudo bem, eu penso, o que ele pensa, eu penso diferente. Porque Eu muitas penso vezes a nada, gente, né? a gente é, porque muitas vezes a gente tá cheio de feridinha, cheio de dor. Não fala disso. Aí quando encontra com o outro põe, aponta o dedinho, machuca. Porque aquilo ali a gente tá guardando tanto, que a gente não consegue falar, não consegue dizer, não consegue se mostrar de verdade. Aí fica na expectativa. Aí vem a frustração diária, né? Que vai Sim, tá colocando. sempre com medo, né? Tem medo, fica com o pé atrás, e aí quando Se o outro esconde. fala uma coisa, aquilo dói muito. Mas assim, Dói. quando há essa maturidade de entender o que é importante e trazer essa responsabilidade para você, melhora até as suas relações. Você sai daquele. Porque o que a Andrea falou é muito aquela coisa de ficar ali batendo um pezinho de como eu quero que as coisas sejam, né? É totalmente diferente de você olhar para você, entender a sua frustração, trabalhar a sua expectativa e fazer o seu melhor. Outro dia, num atendimento, uma pessoa me falou sobre a frustração dela com relação ao trabalho. Daí eu questionei, né? Você gosta do que você faz? Gosto, gosto muito, porque eu gosto, quando eu tô lá, eu me sinto bem, né? Daí eu perguntei, e quanto você está entregando? Quanto que do que você consegue dentro desse trabalho, você está comprometido em entregando? De 0 a 100. Ah, já estou bem lá atrás, há muito tempo eu fazia, hoje eu não faço mais. Então, aí como que quer ter um trabalho, quer crescer na carreira, se você gosta, o que que fez você entregar menos? O que te frustrou? Olha para o que te frustrou. E tem que Foi alguém que melhorar isso, né? tocou numa dor, vai fazer um tratamento. Se é aquilo que você gosta de fazer, não deixe de entregar o seu melhor, porque em algum momento alguém te frustrou. E também, É Gil, porque algum aí cai na momento também a dúvida, né? pessoa está tão desalinhada com ela mesma, ela está tão desequilibrada, que às vezes ela põe culpa no trabalho, mas é outras áreas da vida dela que não estão bem, que tá, aí ela põe a culpa no trabalho. E na hora que a gente vai conversar que nem na psicanálise, numa terapia, ela vai começar a enxergar que não era o trabalho tanto. O trabalho não era o vilão, era outras áreas. Então, assim, a pessoa está equilibrada com ela mesma, ela está se aceitando do jeito que ela é, a vida dela, que as coisas ficam mais leves. Ela foca mais no que ela pode mudar, né? Clareia mais. Começa, Areia. parece que as outras áreas começam a ter mais luz, assim, mais claridade, eu falo. Porque você começa a olhar as coisas do jeito que é, do jeito que as coisas são e do jeito que as pessoas são também. Aí Sim, começa a dar a diminui a diferença. expectativa. O que, Ju? Diminui a Diminui expectativa. a expectativa. E diminui Sim. também aquele fardo que você coloca também na costa do outro.
Porque É. que nem você Boa falou do noite emprego. para todo mundo que está aí. Muitas vezes. Boa noite. Todo mundo que está aí nos acompanhando. Quem quiser ir conversando, falando alguma coisa, dar alguma opinião, qual é a sua frustração, né? O que você mais, né? Qual é a sua expectativa maior e que te frustrou na vida? Se teve alguma coisa muito grande. Fala, Lê. Até perdi o que eu tava falando. Né? Fala, Eu tô Ju, vendo agora já tanta foi. gente falando e a gente não está compartilhando com as pessoas, entendeu? Tem tanta Eu gente aqui vi já aqui. Tem falou bastante e já. gente entrando. É. Ai, gente, eu não consigo ler um comentário, não acredito. Coloca aí pra gente aonde vocês mais se frustraram já, em qual área? E olha, Pra gente saber. eu vou trazer aqui, assim, o que poderia a gente fazer, né? Nós falamos tanto dessas expectativas, dessas frustrações, e o que a gente pode fazer, né? Qual o caminho, então, para melhorar um pouco isso, né? Esses sentimentos, em razão de tudo gerenciar, né, essas expectativas na nossa vida. Em primeiro lugar, seria a gente colocar os pés no chão, né? Saber o que a gente está querendo mesmo, se é meu ou se é do outro, né? Respeitar um pouco a individualidade do outro também. Não querer que o outro faça do meu jeito, né? Se adaptar um pouco, né, às situações, porque às vezes não dá para a gente fazer tudo do jeitinho que a gente quer. A vida é do jeito que é. Ela vai acontecendo, né? Do jeito, ela vai indo para um modo que a gente às vezes fala assim, nossa, não foi isso que eu programei, mas está tudo bem. Às vezes a vida vai nos levando para certas situações porque a gente precisa experienciar isso para nossa evolução, né? Outra coisa também, encarar as derrotas, porque nem sempre a gente vai vencer, nem sempre vai dar tudo certo, gente. E Isso tá é tudo importante. bem, né? Outra coisa também é ajudar você a fazer algo pelo outro sem esperar em troca. Porque às vezes tem muita gente que vai e faz uma coisinha para o outro. Ah, ele nem me agradeceu. Nossa, ele nem falou nada. E já fica lá de bico, já se revolta todo. Então, vai olhando para essas questões. Às vezes o outro nem Dani, pediu também, né? e aí, isso. E aí tem uma questão bem importante, né? Muitas vezes tem uma coisa que é importante. Por exemplo, um gosta muito de ganhar presente. O outro gosta de sair. Aí, o que gosta de ganhar presente não convida o que gosta de sair para sair, e o que gosta de sair não dá presente porque gosta de ganhar presente. Hum, Então, fica nessa expectativa e frustração de ambos. E assim, é importante a gente perceber que o outro tem o jeito dele. E se aquilo é importante para mim, eu vou fazer. Não é o controlar e querer que o outro faça, mas assim, se é importante jantar fora, faça o convite. Ah, mas eu sempre vou ter que fazer o convite? Pois é, dependendo da pessoa com quem você se relaciona, sim, você sempre vai ter que fazer o convite. Alguém tem que E aí movimentar, né? o outro não vai ganhar presente, o outro só vai dar presente e não vai receber nada em troca. Mas é ele que gosta de dar presente. Tem pessoas que adoram dar presente. Tem outras que não é tão importante, não é tão significativo para elas. nem Então, liga para isso, né? E aí não se não preocupa com liga. isso. Aham. Se conhecer faz parte desse processo de ajustar a nossa expectativa com a frustração. Senão, a gente vai estar sempre jogando para fora. Teve outro dia uma pessoa que comentou comigo, tem aquele livro das 5 linguagens do amor, o que que você acha? Eu falei, eu acho que é ótimo para você se conhecer, para você saber qual é a sua, como você vai se proporcionar, como que você vai se presentear com aquilo e saber que você não vai poder esperar isso do outro, porque a linguagem do outro é diferente da sua, a não sei que vocês tenham a mesma.
Só que geralmente a gente vai lá e descobre a linguagem do parceiro, a gente quer fazer tudo pro parceiro e acha que o parceiro tem que fazer. Ah, eu já falei para ele que a minha linguagem é essa, ele tem que fazer tudo o que eu quero. Não, gente. É pra Volta pra gente. cobrança, né? Autoconhecimento é pra gente se entender. Então, não adianta ler o livro e não colocar em prática dentro de você, né? Então, vamos ajustar isso também, que eu acho bem importante. Mas o autoconhecimento, ele serve para você se conhecer e para você dar paz pro outro também, né, Ju? Ou, Porque a gente para de cobrar, para de ficar nessa frustração, nesse mau humor, nesse mimimi, nesse resmungue, porque por experiência própria as coisas vão melhorando e vão fluindo. Eu falo que depois que a gente passa pela análise, pela autoanálise, a gente para de ficar tão duvidando de si próprio e sair desse papel de que parece que onde que a gente anda, aquela nuvem preta está na cabeça da gente. Por isso que eu falo que começa a clarear as outras áreas. Você começa as pessoas do jeito que elas são de verdade. É que nem a Bruna falou. Você tira toda aquela expectativa, todo aquele peso nas costas do outro. E não é só parceiro, é filho, é pai e mãe, é irmão, é patrão, porque muitas vezes a gente espera que o patrão reconheça, mas às vezes a gente nem se reconhece, nem olha para si. Entrega lá meia boca e acha que está fazendo demais. Então, esse tirar o peso da mão do outro também e começar a pegar o espelho, começar a olhar a si, e se reconhecer e ver o que quer, realmente o que quer, muda totalmente o dia a dia da gente. E não é só aqueles só flores, tudo vai. Não, é tudo um aprendizado. Mas é um aprendizado mais pé no chão, acho que igual o André falou. Eu acredito muito. Sim, é olhar assim, um pouco mais racional, né? E a gente está É, trazendo aqui, né, que as terapias, não só a psicanálise, mas qualquer outra de terapias, né, que a gente tem aí, cada um na sua é, especialidade, vai trazer um autoconhecimento. Tudo que traz um autoconhecimento, que faz a pessoa olhar para dentro, quem eu sou, como eu estou agindo, o porquê que eu estou agindo assim, para que eu estou agindo assim na vida, né? Onde eu quero chegar e se a pessoa está vivendo no agora. Porque também tem aquelas pessoas que elas vão se frustrar muito quando elas ficam muito no futuro. Aquela ansiedade toda de querer, querer, querer. Volta para cá, volta para o presente. e Faz um pouquinho olha de cada quantas vez. pessoas vivendo com ansiedade. Eu escuto muito, muito. Porque está lá, né? Está Tá no lá. futuro. Está projetando muita coisa. Mas eu aqui? O que você está fazendo aqui, o agora? Para que aquilo funcione? Para que aquilo dê certo? E não Então, vive nem o de hoje. e nem o de amanhã, E nem o de né? amanhã. Então, volta um pouco. Volta para ver quem é você. Como é que você funciona. Que nem nós três aqui, a gente faz o mapa de Odu, né? A gente traz a pessoa para mostrar quem ela é, né? gente, é excelente, né? Esses dias tô atendendo uma pessoa que é sete. Por que Nossa, e será? a Ju é um sete? Eu tô atendendo também 3, 7. Não sei que o Aí 7 tá me odiando. eu fui olhando assim e fui olhando, fui olhando, fui olhando. Eu falei, cara, esse sete tá fora do eixo. Aí falei pra ela, vamos fazer seu mapa. Nossa, é, é, é assim, incrível como a ferramenta ajuda a pessoa a se perceber, É você perceber. a olhar para dentro. Porque às vezes chega, não sei se para vocês chega, mas chega a pessoa assim. Ah, você faz círculo da vida? Aham, a Lê faz constelação, então, né, é bem próximo. Eu quero entender a relação com a minha mãe. Tá, entender a relação com a minha mãe. Se tem uma relação que precisa ser entendida, tem algo ali que não tá legal.
olha a dificuldade da pessoa de realmente falar o que ela realmente deseja. Porque assim, eu quero entender o quê? Mas o que acontece na relação com sua mãe? Ah, a gente briga muito, ou a gente é muito distante. Ah, gente, tem alguma coisa ali, gente. Se você quer entender, tem alguma coisa ali. Às vezes a gente tem dificuldade até de se perceber. Então, assim, percebe o movimento que o seu corpo está pedindo, o que ele está te mostrando, qual é a necessidade dele, o que ele quer te ensinar para você poder dar o próximo passo, abrir o seu caminho, sair desse lugar de jogar tudo para o outro, né, que esperar tudo, muitas vezes abandonar toda a sua vida, jogar a sua expectativa toda naquela pessoa, e fazer tudo aquilo, e depois você vai ver que frustrou. Mas quando você. Ah, por que que eu me frustrei? Eu abandonei o meu barco. Eu fiquei à deriva. Para onde a água me levasse, eu estava indo. E aí não tem como não se frustrar. Porque É que o que você nem, está dentro de você. é que nem você falou da constelação, né? Eu lembrei de um caso. A nossa criança veste a mamãe de Mulher Maravilha e nosso papai de super-herói, né? E muitas vezes não é ser humano. Carne e osso, comete erros, também não teve todo o amor que ela gostaria, que ela alentou, que ela imaginou na cabecinha dela. E ela cresce com aquela frustração até quando chega adulta. Aí eles vêm, ela vem constelar, aí a menina virou para mim e falou assim: Nossa, Lê, agora eu tô vendo os dois como seres humanos. Parece que eu tirei toda aquela roupa que tinha, aquela fantasia que eu tinha colocado. E ela realmente, ela via o pai e a mãe vestidinha daquela roupinha, assim, cada um com o seu, né? E no final ela falou, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas, porque eu tô vendo eles como seres humanos. Sem, sabe, tirar toda a expectativa na mão deles e enxergar, só receber o amor deles ali. Então foi uma constelação que não foi desse sábado, foi no outro, e que foi feita, que foi sobre isso. Sabe aquela frustração de colocar desde pequenininho e alimentando aquilo a vida inteira, naquela dor da relação. E aí você entender que o papai é assim, a mamãe é assim e tá tudo bem, e você poder seguir seu caminho, sem querer ficar mudando eles. E a audiologia, nesse caso, ajuda muito, porque você vai entender a essência de cada um, a sua essência. Então é uma misturinha ali que está rendendo e dando muito certo. Que E legal. também Porque a pessoa tem que ter coragem, né? O que, Coragem Ju? de se olhar. tem que, tem que usar todos esses pontos que a Deia falou ali de dicas e começar a se perceber, fazer mesmo um mapinha das suas frustrações, ver qual área que é. E aí vai ter alguma técnica, alguma prática que te ajude a voltar, te ajude a olhar para esse seu pedacinho que está em dor, né? Só que muitas vezes a gente está no piloto automático. Então, uma prática que vai até a pessoa chegar, né? Como não tem essa coragem de se olhar, ainda está muito dolorido, vai relacionando as suas frustrações, mas escreve de verdade. Isso aí é PNL, mas assim funciona. Escreve hoje, né? Vai escrevendo aonde você se frustrou, qual foi o gatilho, o que aconteceu, e vai observando, vai olhando para a situação, vai mergulha mesmo naquilo. Tenta entender por que você agiu assim, aonde que está a questão X ali, vai mergulhando. Você vai ver que daqui a um mês você já vai ter outro olhar quando você lê aquilo que você anotou. Você já vai perceber que aquilo você já não faz mais, já mudou, já teve outro olhar, já teve outra percepção. E a partir disso, daí você consegue ir buscar
que daí você já vai estar mais aberto também para receber uma ajuda. Porque, gente, não adianta. A gente fala assim, eu acho que enquanto a pessoa realmente não quiser ver, não vai. Olha, É que a gente está no mundo das terapias, né? Pra gente é fácil falar, né? Mas tem uma trava ainda da pessoa se expor, às vezes no círculo da vida. Então, assim, se ainda você não está preparado com o círculo da vida em grupo, vai fazer o círculo da vida individual. Ou faz um mapa de Odoo para se encontrar, né? Para se conhecer, para ver por que você está criando tanta expectativa no outro aí. Às vezes também perguntar, quando eu estou com um problema no meu relacionamento afetivo íntimo. Tá, então, pode fazer vamos ver como que funciona, né? Na hora da psicanálise, às vezes a gente vê os números do cônjuge, né? Como que ele funciona mais ou menos para a pessoa entender quem é ele, né? E aí ela vai se conhecendo e conhecendo quem é a pessoa que ela tá convivendo. Então, tudo isso, todas essas ferramentas que a gente tem, vai ajudando. E o ponto principal é o quê? É você se aceitar, você se conhecer, você estar no presente e fazer aquelas perguntinhas internas. Por que está acontecendo isso? Né? O que eu não estou olhando? O que eu tenho que aprender com isso? Né? porque os Seria aquela sentimentos são muito importantes, né? A gente vem às vezes de uma criação ou de uma crença de que engole choro. Não, isso daí não é nada, deixa para depois. Mas, gente, isso daí é frescura. E os nossos sentimentos é muito importante. Parar para olhar de frente ele, sentir bastante o que está acontecendo real, mas parar de colocar embaixo do tapete. Porque às vezes a gente acha que está Eu, bem guardadinho ali. Pode falar, Ju. naquela não pode criancinha, falar. né, Lê, que nem você falou, É. né, Lê? Aí quando você tira, E ter você coragem de fala, olhar para essa criança e abraçar ela e falar, vamos junto, né? Traz ela, né, Lê? é, é que sempre tem que ser Porque sempre Sabe tem forte. que É que ser que sempre forte, tem que né, ser Bruno? forte. esse, E não, esse final de não semana, precisa. Mas Eu esse final de gosto, é o que a semana, gente aprendeu. eu falo que eu gosto sempre de trazer as minhas vivências, né? Do que a gente passa. E na verdade, quando você tira aquele tapete e fala, não, esse sentimento é importante sim, eu quero olhar para ele. Eu quero entender por que eu estou sentindo. E faz total diferença. O que falar? então, às vezes a Uma gente, comunicação expressiva. assim, claro, ai, às vezes foi aquela criança muito reprimida, muito podada, que não tinha espaço de fala, Muito que não foi fechada, acolhida, né? Não teve ali, não se sentiu importante para se expressar, ou até mesmo acolhida demais, mimada demais. Aí quando chega a realidade do adulto, sofre, dói. porque acha que as coisas vão ser toda facinha igual era quando era pequena. Chorava que queria uma boneca, estava na mão. Chorava que fazia isso, estava na mão. E a realidade da nossa vida, do dia a dia, é outra. Ninguém está aqui para servir a gente 24 horas por dia. Pelo contrário, se a gente não fizer o movimento de buscar, de ir atrás, vai ficar na frustração e apontando o dedo para o outro. E olha que a gente passa muitos anos assim, até se enxergar, até se conhecer, até se olhar, até realmente ir em busca do que realmente quer. E às vezes uma técnica é legal, a outra nem não se encaixa com você. Ah, mas a Juliana tem uma outra que é melhor, o André não é melhor, é que às vezes encaixa e vai dando certo e vai ajudando a clarear e vai caminhando. A Mara entrou. Olha lá, Boa dona noite, Mara. a Boa Mara está noite, perguntando qual Mara. é o tema. É como lidar com as expectativas e diminuir as suas frustrações. Né? E a gente está aqui conversando sobre isso, já vai dar 1 hora de live, né? Mas o Nossa, principal é esse. Já vai dar. E assim, Uma hora. buscar aquela criancinha que lá está ferida, né? E a gente se conhecendo, a gente vai buscar aquela criança, nossa criança lá, e traz ela. Acolhe ela, e agora você é adulto, então agora você toma as rédeas da sua vida, né?
Vocês Ih, falando realizar os de sonhos dela, criança, vocês falando de criança, eu né? gravo ali aqui e eu falando. Pronto, aí. Vocês falando de criança, eu gosto de trazer muitos exemplos das crianças aqui de casa, porque eu fico abismada. Por Ai, que mais que a saudade gente dessa canção. veja só, né? Eu, né, tenho o meu sobrinho está com 5 anos agora. A gente conversa, a gente tenta, né, fazer ali um ambiente saudável, equilibrado, para que ele se desenvolva. A gente se esforça bastante. Só que meu sobrinho, ele é de Capricórnio. E ele é sistemático desde que ele nasceu, praticamente. Tudo. Se ele vai arrumar as coisas, ele tem que ser assim. Se ele resolve que primeiro ele vai trocar de roupa para depois comer, ou vice-versa, tem que ser daquele jeito, senão ele fica. Sabe, é difícil ali, tem que ter um jogo de cintura, aquela psicologia infantil. E nós adultos, né, muito boca aberta, a gente sempre fica, nossa, mas o Júlio é sistemático. Nossa, como ele é sistemático. Esse final de semana, ó, a pérola que ele soltou aí. Ó, como marca, as coisas marcam as crianças. Ele falou assim, que uma pessoa charmosa. Aí minha mãe falou, é um homem bonito, elegante, assim, tal, tal, dele. Pois é, vocês sempre falam que eu sou sistemático, mas eu sou sistemático e charmoso. Olha, Que belezinha. Quer dizer, ficou a gente nele, né? fica falando e a gente achando que ele não tá nem prestando atenção no que a gente tá falando. Mas tá ali, ó, a gente tá gravando que ele é sistemático. Aí ele cresce e fica aquela pessoa mais sistemática, né? Porque todo mundo sempre falou que ele era sistemático. Mas olha como pequenas coisas marcam as crianças. Imagina grandes dores. Então, Nem fale. a gente vem trazendo aí essa, assim, como que a gente lidar com tudo isso, né? Cada live que a gente traz um tema, né? Para amenizar um pouco isso dentro de si, para as pessoas irem prestando atenção nos atos dela, né? O como que ela está lidando com a vida dela e se faz sentido, né? Fazer uma reflexão, trazer por aqui agora, né, para o momento presente, fazer essas perguntinhas internas e a gente está aí. Eu acho que o Chegando mais para uma hora de importante, live. acho que o mais importante é o nosso comprometimento. Então, assim, se você está gerando muita frustração, muita expectativa, se olha, mas não desista de você, não desista de se olhar, vai para um lugar, tira o foco do problema, né? Tenta colocar ação nessa direção que você está buscando, né? Mas não desista de você. Esteja atenta, olhando. A gente colocou aqui vários sinais que podem te ajudar a lidar com as suas frustrações e assim você diminui um pouco as suas expectativas. Então, a expectativa ela é natural, é o anseio, é o desejo que a gente tem. Se não tiver expectativa, acabou, a gente não anseia mais nada. Então, a gente precisa ter a expectativa, mas vamos ajustar com essas dicas, colocar em prática, olhar para os seus sentimentos, perceber de fato o que você sente, escrever sobre eles, escrever o que eles fazem você fazer, seja no impulso, seja, né, depois do impulso a gente começa a pensar melhor e daí já vai parando esses impulsos, mas o que você faz por impulso? Mergulha dentro de você. Se não tem agora como se abrir, é difícil se abrir, vai fazendo essas dicas, não custa nada, é de graça. É só parar, se olhar, depois quando estiver pronta, procura uma ajuda, mas não desista. É isso aí. Lembrar que cada sentimento é muito importante. E lembrar também que a gente é importante. Porque a gente fica achando que é egoísmo olhar para si, e não é. E tem um monte de dica nessa internet, nesse Instagram de hoje em dia. Você começa a fazer um pouquinho todo
dia, sabe? Bem pouquinho. Uma mudança hoje, uma mudança amanhã, que vai levando você a melhorar todo dia um pouco. O perigoso é quando a gente senta e fica paradinho, acolhendo nossa dor, mas de um jeito que dói muito, sem querer, na verdade, olhar para a nossa dor, né? Sem querer ir lá e falar, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, e eu sozinha não consigo. Às vezes é para uma amiga, às vezes é para o seu companheiro, mas lembre que vocês são muito importantes. É isso aí. É isso Gente, aí. já deu mais de 1 hora, daqui a pouco a gente cai sem saber, né? Vamos dar tchau. Tchau, gente. Agradecer a Tchau. todos que Obrigada. apareceram aqui na nossa live, todos que vão assistir, comenta lá, dá sugestões de temas, que a gente sempre está aqui de 15 em 15 dias, falando sobre algum tema para trazer aqui. E é isso. Gratidão às meninas também que estiveram hoje. Se alguém quiser dar dica no Obrigada. tema também, né, Ju, né, Andréia? Manda pra gente, compartilha, Pode mandar para a escreve embaixo gente os coloca aqui. comentários. É. Isso aí, a gente tem o que vocês querem escutar mais, né? A gente tem trazido alguns temas legais, tá E não bom? deixa de compartilhar, gente. Pode ter alguém, um conhecido, um amigo, uma amiga, precisando ouvir alguma coisa. Quem sabe uma pessoa de fora falando desperta esse interesse, né? De se olhar, de se conhecer. Então, acho que é isso. Beijo, meninas. Até a Beijo, próxima. beijo. Beijo, Tchau, tchau. gratidão, beijo, beijo, tchau.